Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na nossa 8ª semana de atividades do projeto Jovens Mulheres e Escolhas Profissionais, que é um projeto que Instituto Angelim e com parceria, com a Escola de Idiomas Sigbeu, tem desenvolvido junto com essas jovens maravilhosas e com outras jovens do conhecimento, que fazem parte do conhecimento, participando aqui com a gente. Hoje a gente tem a satisfação de receber a Alessandra. A Alessandra já está aqui com vocês na sala. A Alessandra de Oliveira, como eu dizia aqui anteriormente, conheci há pouco, tem mais de um ano, só que parece que a gente se conhece há muito mais tempo. Alessandra, quero já começar te agradecendo por você estar aqui hoje conosco. Tenho certeza que a sua área é uma das áreas que a gente mais tem que incentivar para as jovens mulheres poderem estar seguindo, cumprindo com as atividades e mostrando que não é só uma área para homens, E quem é a Alessandra? A Alessandra, ela é desenvolvedora, as áreas de atuação profissional dela é de tecnologia da informação, ciência de dados e educação. A área de estudo da Alessandra é nas artes, na filosofia, na linguística, na matemática, na computação e robótica. E os temas favoritos que a Alessandra gosta são o autodidatismo, a lógica, a semiótica, a álgebra, a Internet of Things, que daí a Alessandra depois vai explicar um pouquinho também, as cidades inteligentes, a segurança da informação e a segurança pública. E os hobbies dela é a capoeira, a jardinagem, a culinária vegana e aprender coisas novas. Ela é estudante de graduação e licenciatura em matemática, ela é estudante de pós-graduação do MBA de Informação, Tecnologia e Inovação da UFSCar, e ela é membro do grupo SEMEAR, que é as Soluções em Engenharia Mecatrônica e Aplicação na Robótica da Escola de Engenharia da USP de São Carlos. Ela é integrante também do Núcleo de Robótica Móvel Controlada e integrante do Grupo de Estudos de Eletrônica e Elétrica Avançada. Ale, é uma satisfação, um prazer, é de arrepiar você poder estar aqui conosco hoje nesse projeto, que se inicia de forma piloto, viu, Ale? Nós temos somente 15 alunas, propositalmente, para saber se a gente ia dar certo nesse projeto. E tem sido um sucesso, assim como vai ser essa aula hoje com você. Agradeço, a palavra é sua, viu, Ale? Muito agradecida, Marlene. Você é uma referência, uma estudiosa, uma cientista de referência aqui em São Carlos, sempre reforçando a importância do trabalho feminino e da intelectualidade da mulher. Então, é uma honra poder estar com vocês todas, Dandara, Karen, que podem ser também, se quiserem, grandes cientistas. Bom, assim como a Marlene disse, eu trabalho na área de tecnologia da informação. Eu gostaria de que, antes de eu começar a apresentar coisas, a gente tivesse mais um papo aberto. Então, eu queria saber, da parte da Dandara e da Karen, o que elas acham sobre a área de tecnologia, o que elas conhecem, o que elas têm curiosidade, talvez. Então, se vocês se sentirem à vontade, abrir o microfone e me falar um pouquinho da experiência de vocês com essa área. Se não tiver experiência também, vocês podem deixar no chat ali. Não, eu não quero falar, não. Assim, experiência direta com essa área eu nunca tive, assim, sempre vi mais de longe mesmo, assim. Eu já cheguei a fazer um cursinho acho que era robótica da USP, E foi bem interessante, eu aprendi muito sobre maquinário mesmo, assim, mas também nada muito aprofundado, super de fora. Eu já fiz um curso não lembro se era na UFSCar ou na USP, que chama Technovation, que era de fazer aplicativos, assim, para Play Store, para App Store e tudo mais. Mas eu fiz uma vez e esse ano eu ia fazer de novo, só que não teve esse ano. E eu gostei também, eu gosto bastante dessa área, mas eu também sei o básico, sabe? Eu sei o básico do básico disso. Mas eu gosto bastante.
Muito legal. E olha, te falar, o básico do básico, a gente acaba sendo o que a gente mais usa. Se a gente tem o fundamento de um conhecimento, a gente pode ir muito longe com diversas áreas. Então, o básico é tudo que você precisa. O resto é curiosidade, força de vontade e oportunidade. Bom, eu peço licença para apresentar a minha tela para vocês. E aí eu vou mostrar algumas referências que eu preparei. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Já estamos vendo. Tá, vocês estão vendo o meu WhatsApp, certo? Sim. Isso. Tá, legal. Primeira referência que eu vou mandar para vocês. Se preparem que vai ter uma chuva de links. A primeira referência é um grupo de tecnologia que, a partir de uma conversa no banheiro com uma amiga, ele surgiu justamente porque a gente trabalhava num ambiente com mais de 300 pessoas que tinham pouquíssimas mulheres. A gente contava as mulheres e tinha menos de 10% da quantidade de pessoas lá. Então, a gente se sentindo um pouco constrangida com a situação, criamos um grupo para poder falar sobre tecnologia e o quanto ela nos afeta, o quanto a gente é ativa com a tecnologia em si. Então, esse grupo se chama Mulheres e Tecnologias, e nesse grupo a gente discute sobre diversos assuntos, desde partes legislativas, mas a parte de desenvolvimento também, inovações, novidades do mercado, entre outras coisas. A maior parte das pessoas que estão nesse grupo são de São Carlos, mas hoje em dia ele também está no Telegram, que é uma outra ferramenta de comunicação, né, que a gente utiliza, e lá a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil, não somente daqui de São Carlos. Vou mandar o link do Telegram também. Nós também temos uma página no Facebook, onde nós postamos com alguma frequência assuntos da área. Então, são assuntos para a gente estudar, para a gente se atualizar, entre outras coisas. Acho que eu enviei todos os links, ok, fecha aqui, aceite. Tá, legal. Como a Marlene falou, eu faço matemática. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre as oportunidades de cursos na UFSCar, eu sou estudante da UFSCar, vocês podem acessar a página da UFSCar, lá tem a página da Prograde, UFSCar Cursos, aqui tem todas as grades dos cursos, o que eles estudam, tem alguns depoimentos de alunos, é bem interessante, porque antes de a gente ir para a faculdade, às vezes a gente não tem noção dessas oportunidades. Então, visitar a página da instituição que você tem interesse de cursar um curso superior, um curso de graduação, ajuda muito a entender sobre o que esse curso faz, o que você vai aprender nele, quem são as pessoas, as oportunidades de trabalho, entre outras coisas. Então, é bem legal, eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu vou colocar aqui a página dos cursos direto, vou enviar para vocês também aqui, como eu falei, chuva de links, né? Então, eu estava aqui... fazendo isso ontem. Você estava vendo ontem isso? Sim, eu não entrei no da UFSCar porque eu não estava achando essa parte dos cursos. Mas... olha só, agora você tem ela. Muito bom. Assim como a UFSCar, também tem a da USP, né? Dá para dar uma olhada aqui sobre os cursos também. Para você poder acessar a parte de cursos, você vem aqui em ensino e tem graduação. Aí você encontra todos os cursos que tem lá e você pode ir clicando em cada um deles para poder acessar as páginas com as grades. É muito interessante visitar não só de uma universidade, mas de todas aquelas que você tem interesse. Está em dúvida de como pesquisar? Coloca universidade pública na internet, lá no Google, que você vai encontrar algumas referências. Aqui o da USP está carregando. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Tá. É que às vezes, né, a internet dá uma oscilada, a gente não sabe. Tudo bem. Tá, enquanto carrega aqui o da USP, eu vou mandar também o link
da página do grupo de robótica que eu participo, é um grupo de pesquisa, e ele é aberto não só para estudantes universitários, sempre tem o processo seletivo. Lá eu estudo sobre robótica móvel controlada. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês que dá um exemplo do que a gente faz lá. Deixa eu ver aqui, semear Julesca. Parece loucura, né? Robô se destruindo, mas essa é uma das formas que a gente tem de poder validar a eficiência que um robô tem na locomoção, e daí a gente pode desenvolver soluções que sirvam não somente para combate de robôs, mas para melhorar a vida das pessoas. Então, um dos exemplos de implementação de robótica seria, por exemplo, para melhorar a vida de pessoas que perderam membros. Esse cara, no caso, ele foi eletrocutado e ele perdeu um braço. E aí, a partir de algumas pesquisas de um instituto de física nos Estados Unidos, ele conseguiu ter recuperado, né, a partir da robótica, alguns dos recursos, como pegar coisas, né? Muito legal pensar que a robótica ela tem diversas finalidades, desde melhorar a nossa vida na locomoção, por exemplo, nos carros, mas também em relação à qualidade do nosso sono, porque a influência das luzes vão influenciar também no nosso organismo, na produção de determinados hormônios. Então, a luz azul, que é frequente das telas de computador, elas tiram o sono. Isso influencia o ciclo circadiano, que é o ciclo de sono natural. A luz vermelha ou luz amarela, ela já tem outra influência, ela já vai deixar os seus olhos descansar um pouco mais. Então, a robótica, ela está nesses pequenos detalhes da nossa vida. Ela também pode melhorar em relação ao consumo de energia, a gente pode ter recursos de energia solar, eólica, todos otimizados pela robótica. Agora foi a página da graduação, eu consigo enviar o link aqui para vocês. Mas vocês não se enganem, nem sempre eu fui da área de tecnologia, muito pelo contrário. Quando eu estudava no ensino médio, eu queria fazer direito. E o curso que eu prestei foi Ciências Sociais, então eu estudei na Unesp de Marília, fiz 4 anos de Ciências Sociais, não cheguei a me formar, mas aprendi muito nesse curso e eu posso dizer que eu uso ele até hoje, em todas as minhas práticas na área de tecnologia, especialmente para organização de conhecimento, administração de projetos e uma visão crítica da sociedade. Então, a partir dessa experiência nas humanas, eu pude ter uma visão mais ampla de mim e do mundo, da sociedade que eu vivo e de como eu poderia interferir nela. Antes disso, eu estudei no IFISP, eu fazia técnico de comércio. E esse técnico me ajudou a ter uma visão também sobre como organizar as coisas, a gestão de negócios. Só que depois, então, da minha universidade, né, na área de humanas, eu decidi que eu queria ir para a área de tecnologia. E aí, com essa decisão, antes de eu ir para a universidade, na verdade, eu consegui um curso gratuito no Senac, que o Senac, aqui de São Carlos, ele oferece diversas oportunidades com bolsas de estudos, e esse curso que eu fiz lá foi um técnico de programação de jogos digitais. Então, a partir dessa bolsa que eu consegui, eu aprendi a programar e consegui meu primeiro emprego na área de tecnologia, sem diploma, só com um curso técnico.
Meu primeiro emprego na área de tecnologia foi como professora de programação e robótica. E acredite, eu não precisava saber ainda as coisas que eu ia ensinar. Eu precisava aprender antes de ensinar, alguns dias antes, e colocar em prática e aprender junto com os meus alunos. Era um modelo novo de educação que estava sendo incentivado, onde o professor não é mais aquela pessoa que fica lá na frente e ensina tudo, mas ele aprende junto com o aluno. Isso me fez evoluir muito e perceber que as crianças, os adolescentes tinham muito a me ensinar. Então, a partir disso, eu acho que eu já falei várias coisas, eu quero dar alguns exemplos de coisas que eu utilizo na minha profissão. Bom, como eu falei para vocês, eu trabalho na área de tecnologia para uma empresa chamada Predify. A gente é da área de finanças, essa empresa é daqui de São Carlos, e eu trabalho com precificação, especificamente na área de Data Science ou Data Science, que é ciência de dados. E a ciência de dados, a gente trabalha com Machine Learning ou inteligência artificial. Tá, aí aqui, deixa eu minimizar. Então, só para a gente ter uma visualização. A tecnologia da informação é a grande área que eu trabalho. Então, tecnologia da informação é tudo que diz respeito a como a gente organiza a informação em computadores. A ciência de dados é uma sub-área da tecnologia da informação, onde a gente analisa os dados para poder tirar conclusões deles. E a inteligência artificial é uma sub-área da ciência de dados, onde a gente automatiza processos. A gente automatiza processos de análise de dados. Dentro da área da inteligência artificial, existem algumas sub-áreas. As principais são Deep Learning e Machine Learning. Mas não se assustem com esses nomes em inglês. Deep Learning é um aprendizado profundo. Isso quer dizer que eu vou estar trabalhando com uma parte que tem muita matemática avançada. O Machine Learning, ele também vai ter muita matemática avançada, só que eu vou estar trabalhando com outros tipos de variáveis, outro tipo de matemática. Então, eu quero dar um exemplo para vocês prático a respeito disso que eu falei. Não adianta só eu falar esses nomes difíceis, né, e não mostrar como funcionam essas coisas. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês seria uma inteligência artificial para reconhecimento de voz e transcrição de voz. Não se assustem com os códigos. Para quem não está acostumado com código, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é mais simples do que parece, e boa parte dessas coisas você encontra na internet pronta. É só saber onde pesquisar. A parte difícil é essa, saber onde pesquisar. Então, aqui, a gente tem o Google Colab. Aqui eu consigo escrever códigos e simular eles, sem instalar nada no meu computador. Fica muito fácil programar assim. Aí eu posso dar play no meu código. Aqui eu estou importando bibliotecas que eu utilizo para executar o meu código. Bibliotecas são conjuntos de scripts ou algoritmos ou códigos que eu utilizo para poder fazer uma função, executar um software que tem uma função específica. E aí, rodando aqui, eu coloquei um áudio aqui, que é o speech.wav. Nesse speech.wav tem um áudio que eu gravei. Tem um probleminha minha inteligência artificial, que é o que ela só fala em inglês, por enquanto. Mas esse problema em breve vai ser resolvido. Por enquanto, então, o áudio que eu tenho gravado, ele vai estar em inglês. Então, isso foi o que eu gravei. Vocês conseguem ouvir? Bem baixinho. Bem baixinho. Baixinho, mas deu para ouvir. Tá. Então, eu falei, you need to study to learn. Ou seja, você sabe, você precisa estudar para aprender. E aí, aqui, eu coloquei esse áudio, rodei o meu script e ele gera um TXT, ó. Se eu apagar esse TXT e executar de novo, aqui, ó,
vou executar de novo, ele vai gerar de novo. Por quê? O que essa parte do código faz é ler o meu algoritmo, ó, ele está pegando aqui, ele lê o speech recognition, ele lê a partir do speech recognition esse áudio, speech.wav, e ele vai escrever num arquivo chamado transcrição.txt. Se eu abrir esse transcrição.txt, olha só o que ele está escrito, you need to study to learn. Ou seja, ele escreveu aquilo que eu disse. Eu poderia falar qualquer coisa em inglês, ele iria escrever para mim. Isso é uma aplicação, que é inteligência artificial. A gente vê isso muito em ferramentas como o Duolingo, não sei se vocês conhecem, ele é para aprendizagem de idioma, o Chinese Skill, que também é para aprendizagem de idiomas, o Memrise, que também é para aprendizagem de idiomas. Mas outras ferramentas você também vai encontrar esse tipo de tecnologia. Toda tecnologia, como o próprio Google Translator, que utiliza ferramentas de tradução simultânea, ele vai ter uma funcionalidade baseada numa inteligência artificial com speech recognition. Mas speech recognition, nesse caso em específico, é uma biblioteca Python, ou seja, de uma linguagem de programação específica. Legal. Tá, vimos aqui o speech recognition. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria falar que aquela parte que você mostrou sobre o campeonato dos robôs, o curso que eu fiz da USP passou aquilo, né? Eles explicaram pra gente como era feito um pouquinho e sobre as competições. Então, eu me senti muito porque eu já conheci um pouquinho. Muito legal, muito legal. Pois é, o pessoal é bem ativo. E tem, no grupo, acredite, tem bastante menina, né? A gente acha que robótica, programação é coisa só de menino, mas não. Inclusive, na área de tecnologia da informação, as meninas podem ser minoria em termos de quantidade, mas são elas que tiveram as maiores descobertas. Por exemplo, a primeira linguagem de programação foi uma mina chamada Ada Lovelace, que desenvolveu. Também teve a Grace Hopper, que desenvolveu o COBOL, junto com o primeiro compilador que existiu na história, entre outras mulheres, como a Katherine Johnson, que foi responsável pelos cálculos de trajetória que levou o homem à Lua e fez com que ele voltasse com segurança. Então, na área de tecnologia, nós mulheres predominamos em termos de genialidade e de construções que podem ser reutilizadas por outras pessoas. A gente deixa maiores legados atualmente, né? Que lindo isso, Ale, que ótimo! Bom, eu quero mostrar agora para vocês uma outra tecnologia que também é de Deep Learning. Então, o Speech Recognition, que é de reconhecimento de voz, ele é Deep Learning, aquela área da inteligência artificial que eu falei que é de aprendizado profundo, aprendizado de máquina profundo. Agora a gente vai ver um que é mais divertido, na minha opinião, que é com imagem. Então, esse daqui, como eu falei, ó, ele vai instalar as bibliotecas que eu preciso utilizar, ou seja, os scripts que outros programadores deixaram lá prontinhos para mim poder utilizar e não ter que reinventar tudo, né? Imagina eu ter que fazer tudo desde o começo. Imagina se eu quiser usar um carro, eu ter que inventar o meu próprio carro, ia ser trabalhoso, né? Então, para isso, na tecnologia, a gente não cria tudo do zero, a gente reutiliza muito do que já está pronto para otimizar a nossa vida. E aí a gente só aprimora essas coisas e cria coisas novas a partir das nossas necessidades. Então, aqui, esse algoritmo, ele é para reconhecimento facial. A primeira coisa que ele vai fazer, além depois, né, que ele importa as bibliotecas, ele vai encodar as minhas imagens, e aí eu vou conseguir adicionar também aqui arquivos de imagem que eu vou utilizar de comparação para poder utilizar o algoritmo. Deixa eu só atualizar aqui, que eu deixei ele aberto, e aí eu acho que ele está demorando um pouquinho para carregar. Não hesitem em me interromper, tá? Fiquem à vontade.
Esses algoritmos, enquanto esse carrega, eu vou enviar também para vocês, vocês conseguem testar aí, sem precisar instalar nada. Então, tudo isso que eu estou utilizando, vocês conseguem fazer na máquina de vocês, sem ter nenhum conhecimento de tecnologia, só precisa ter um conhecimento básico de como mexer no computador. Então, esse foi. Agora esse. Aqui ele vai pedir para mim colocar uma imagem, vai ser a imagem de referência que ele vai utilizar para fazer a comparação da face. Eu vou pôr uma imagem minha, uma foto minha. Vou abrir aqui a foto só para vocês terem ideia do que eu estou pondo. Estou descabelada na foto, mas é uma foto minha, então tá bom. Tá linda! Então, adicionei a imagem, ó, aqui ele está dizendo que está carregando, né? Agora foi, done, feito. Agora ele carregou, eu consigo ir para os próximos passos. Agora ele está dizendo que eu posso carregar 3 imagens. Uma delas vai ser uma foto minha mesmo. As outras 2, eu vou colocar fotos. Uma da Dilma e uma da Rihanna. E ele vai dizer quem se parece mais comigo. Uma foto minha mesma ou uma das 2. Será que eu mesma vou me parecer comigo ou a Dilma ou a Rihanna vai parecer comigo? Vamos ver. Então, ó, eu coloquei os nomes das fotos. Eu sou a primeira, ó, sou a número 1 aqui. Então, a foto 1 sou eu. A foto número 2 é a Dilma e a foto número 3 é a Rihanna. Vou adicionar a primeira foto. Então, foto número 1, eu. Está carregando. Enquanto ele carrega ali, vou mandar também para vocês um link de um artigo que eu escrevi, que eu postei no LinkedIn, que se chama Poliglota na Modernidade. Esse artigozinho que eu escrevi, ele fala sobre diferentes tecnologias que utilizam o Speech Recognition, aquele que eu mostrei para vocês antes, de reconhecimento de fala. E ele mostra onde encontrar essa biblioteca, como implementar o algoritmo e dá exemplos de alguns aplicativos que têm essa tecnologia. Vamos lá, foi 100%. Agora eu posso adicionar a segunda imagem. Agora é a Dilma. E enquanto ele carrega, eu vou mostrando outras coisas para vocês. Bom, eu utilizo muito games para aprender, porque os jogos, eles divertem a gente. Enquanto a gente se diverte, a gente pode aprender melhor. O Scratch é uma das possibilidades de você aprender programação jogando um jogo. Então, ele é bem facinho de usar, você não precisa baixar ele, e você pode criar games montando bloquinhos. Bloquinhos com imagens coloridas, que tornam a visualização muito mais simples. Então, esse gatinho aqui, por exemplo, eu posso simplesmente fazer ele se mover colocando um bloquinho aqui, ó, de move. Então, eu aperto aqui, ó, e ele vai se movendo. Eu posso colocar para ele mover mais. Aqui tá 10, eu vou pôr 100. E ele vai se mover bem mais. Entre outras coisas que dá para ele fazer. Então, o Scratch é bem legal. Tem um outro que é bem legal, que é o Construct. Construct é um pouquinho mais difícil de utilizar, porém, dá para fazer jogos muito avançados nele. Legal, voltamos lá para o Face Recognition. Foi a segunda e vou colocar a terceira imagem. Além do Scratch e do Construct, também tem alguns sites que ajudam muito a gente a aprender, tipo o Brilliant. Infelizmente, ele está todo em inglês, mas, de repente, ajuda a gente a praticar o nosso inglês também. Nele tem vários cursos, tanto de programação, de matemática, entre outras áreas super legais.
todos com imagem e todos em jogos, baseados em jogos. A gente chama esse tipo de aprendizagem, que é baseada em jogos, de gamificação. Isso tem se tornado cada vez mais popular, e isso está sendo utilizado não só em ambiente educacional, como também dentro de empresas privadas. O Khan Academy também é uma referência. Nele tem cursos bem avançados de matemática, de programação, de física e outras áreas. Ele é muito divertido, eu uso muito ele. Legal, e agora a gente volta para o Face Recognition. Se vocês perceberem, eu estou aqui fazendo uma coisa e aí eu mudo de aba e começo a fazer outra. Isso é a minha vida na área de tecnologia. Eu nunca estou fazendo só uma coisa, sempre estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque sempre tem um programa carregando, então eu não vou ficar lá parada esperando, né? Eu vou tentar otimizar o meu tempo. Então, pode ser muito divertido trabalhar com tecnologia. Aqui ele já carregou todas as imagens. Vou rodar a segunda parte do código, onde ele vai analisar as minhas imagens. Legal. E a última parte do código. Calma aí, deixa eu ver. Talvez ele não deixe eu abrir essa parte, porque eu estou utilizando a câmera no Zoom. Calma aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Stop video. Vocês estão vendo? Sim. É mágica isso, Alê. Vocês viram? Eu tive um erro aqui, né? Quando eu estava com a câmera ligada, ele falou assim, ele deu um erro aqui embaixo. Vou até simular de novo para vocês verem. Ó, vou ligar a câmera. Agora ele não deixa eu ligar essa. Então, o que acontece? Quando eu estou utilizando o recurso de câmera, ele está alocado para um software. Nesse caso, ele estava para o Zoom. Aí, eu desliguei minha câmera no Zoom e ele disponibilizou a minha câmera para esse software. Só depois que eu parar de usar aqui que ele vai disponibilizar para o outro. Porque isso é programado para ser assim. Eu não posso usar a minha câmera em vários softwares simultaneamente. Talvez alguns aceitem isso, talvez não. Nesse caso, não, porque eu estou mexendo com um algoritmo específico que não deixa. Aí, aqui, eu vou tirar uma foto minha que ele vai comparar com aquelas outras lá. Aí, ele salvou a minha foto. Vou pedir para ele armazenar essa foto numa variável, que vai ser lida aqui. Uma variável como se fosse uma caixinha que contém informações. E aí, ele vai me dar um resultado. Você é o 1, com similaridade de 53%. Ou seja, ele disse que essa foto aqui parece mais com essa outra foto aqui. Deixa eu ver. Aqui parece mais com essa. Do que com a Rihanna e com a Dilma. Faz sentido, né? Acho que faz sentido. Se bem que se eu parecesse com a Rihanna, eu ia ficar bem orgulhosa. Ou se eu tivesse o intelecto da Dilma, também. Bom, isso daqui, então, é o reconhecimento facial. Para você criar contas em bancos digitais, essa tecnologia é muito utilizada, especialmente para fazer a leitura do seu RG. E olha só, nem é tão difícil implementar. Você consegue pegar esse código aqui prontinho na internet e utilizar ele para colocar no seu aplicativo. Não é tão difícil, não é? O que vocês acham? Vocês acham que é difícil? Não achei difícil. Pois é, né? Mais fácil do que parece. Legal, mandei esses links para vocês. Vou sair agora desse site e aí eu só vou passar por cima aqui desse daqui, que seria no caso de machine learning. Então, eu mostrei para vocês 2 exemplos de inteligência artificial, que é deep learning. Então, tudo que é de deep learning, que é o aprendizado profundo, é relacionado a reconhecimento de áudio, reconhecimento facial. Quando as coisas vão para esse nível, a gente está falando de deep learning. Reconhecimento de movimento. Agora, machine learning,
ele é uma coisa mais visual, digamos. A gente vai querer ter um retorno, talvez numérico, ou um agrupamento. A gente vai querer ter um resultado que pode ser escrito de uma forma que ainda está baseado na gramática, digamos assim. Então, o machine learning, ele é muito utilizado para predição. Então, a gente pode estimar a quantidade de pessoas que vão ser afetadas pelo coronavírus ao longo dos próximos meses através dos hábitos comportamentais que essas pessoas têm, ou das leis que são aprovadas e como elas estimulam esses hábitos das pessoas. Aqui, nesse caso, tem um exemplo que ele fala sobre o Titanic. E aí, as pessoas que sobreviveram a partir do sexo, da classe que elas pertenciam, né? Se era classe econômica, no caso, ou primeira classe. Então, aqui ele traz algumas estatísticas baseadas na probabilidade de sobrevivência dessas pessoas com base no lugar social que elas ocupavam, por exemplo. Mas isso pode ser usado para coisas ainda mais avançadas, como prever possíveis doenças que um paciente vai ter a partir do tipo de alimentação que ele tem, ou a partir de um histórico familiar. E aí depende da criatividade, viu? Se você tem criatividade, você consegue fazer com que a inteligência artificial te auxilie a obter diferentes resultados. E aí, por isso que a gente não tem que ter medo de inteligência artificial. A gente precisa ter medo, talvez, das decisões dos nossos políticos, dos empresários, dos seres humanos que administram essas tecnologias. Porque a tecnologia em si, se a gente tira da tomada, acabou. Agora, as decisões humanas, elas se perpetuam ao longo da história. O impacto ambiental, por exemplo, ele vai perpetuar ao longo das próximas gerações. Então, as consequências das nossas atitudes, elas podem ser muito duradouras. E é por isso que a gente precisa pensar, antes de desenvolver inteligência artificial, para que ela serve? A gente está desenvolvendo tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas? É para otimizar a experiência entre as pessoas e diminuir a desigualdade entre elas, ou é para dar mais poder para outras pessoas e fazer com que outras pessoas estejam submissas a elas? Então, fica aí, né? Uma sementinha da crítica. Desenvolver tecnologia pode ser muito divertido, mas para que nós estamos desenvolvendo tecnologia? E é por isso que a gente precisa de mais pessoas que tenham um senso crítico, que olhem para a área de humanas e consigam integrar essas áreas na área de tecnologia, na área de biológicas, para que a gente use a tecnologia como ferramenta e não como finalidade. Bom, aqui eu tenho alguns slides, vou mostrar bem rapidinho. Eu gosto muito de desenhar, então eu não podia simplesmente mostrar só máquinas para vocês, porque as máquinas são programadas por seres humanos, e esses seres humanos, eles são seres criativos. Então, a nossa criatividade, a nossa capacidade de pensar e sermos nós mesmas é o que faz com que exista inovação, com que exista uma tecnologia super avançada. Então, usem a criatividade. Não esperem somente que a gente chegue no processo de automação. Não é só no computador que a tecnologia existe. A engenharia, por exemplo, ela está na nossa capacidade de pensar e otimizar processos. Então, um desenho que você faz à mão, ele pode ser um rascunho para algo muito maior. E aí, a ciência, ela não tem limites. Tudo que a gente tem curiosidade, que a gente tem dúvida, vale a pena buscar referências. Pesquisar na internet, conversar com os mais velhos, mesmo que sejam pessoas que não têm uma formação. Todo mundo tem algo a ensinar para nós. Então, se a gente souber reconhecer o conhecimento de cada um, mesmo que a gente não concorde, a gente consegue ir muito além do nosso próprio conhecimento. Eu também gosto muito de tirar fotografias e eu acho que a natureza me ensina muito sobre mim mesma.
Então, eu acredito que pequenas atitudes transformam a sua vida e a dos outros. Uma abelhinha pode causar um grande impacto em toda uma estrutura do meio ambiente, polinizando flores, trazendo mais beleza à vida, por exemplo. E a curiosidade, como eu já falei, ela é o elemento talvez mais importante da ciência, porque com a curiosidade a gente começa a especular, começa a pesquisar, ler sobre, e os livros, eles são os nossos melhores aliados, né? Assim como as pessoas. Os livros, sejam eles na internet ou livros físicos, então a curiosidade nos instiga a ir além. E o método, que é o jeito que a gente vai organizando a informação, ele é consequência da nossa curiosidade. A gente começa a ter necessidade de se organizar porque a gente tem muita informação para guardar. Essas fotos aqui foram todas eu que tirei, então são fotos que eu acho muito legal compartilhar, porque você conseguir registrar detalhes da natureza assim, mostram que a gente ignora muitas coisas no nosso dia a dia, né? Ainda mais nessa vida urbana. A sua perspectiva é única e insubstituível. Ninguém é igual a você. Então, não se subestime. Acredite que o que você tem a oferecer para o mundo pode ser algo muito revolucionário. Aqui a gente já viu, né? E aí eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre as competições de tecnologia. Bom, hoje em dia existem muitas formas de a gente entrar no mundo da tecnologia e até se beneficiar disso. Existem competições como as hackathons, que são competições de programação. Geralmente elas são financiadas por empresas ou instituições públicas, onde os membros, né, os participantes, eles ganham prêmios, podem ser prêmios em dinheiro ou equipamentos. E é muito divertido porque você tem geralmente alguns dias para desenvolver uma solução a partir de um problema que é proposto. Tem as Game Jams. As Game Jams, elas são competições, só que de desenvolvimento de jogos, pode ser jogos 2D, jogos 3D, e também na mesma lógica da Hackathon, elas podem ser premiadas. E tem o CTF, que é o Capture the Flag, ou seja, captura da bandeira. E essa modalidade, ela é especificamente da segurança da informação, como dizem, né, dos hackers. Só que essa é uma palavra um pouco estigmatizada, porque ser hacker não é invadir computadores. Ser hacker não é sinônimo de ser criminoso. Hacker, o termo, ele se originou dentro de um meio universitário, onde pessoas que estavam, às vezes, tendo problemas de desempenho com seu computador, abriam ele, começavam a fuçar e melhoravam o jeito que ele funcionava a partir do próprio conhecimento que elas tinham. Então, hackers eram pessoas que otimizavam os recursos que eles tinham. Por exemplo, se você tem um celular e você consegue fazer ele trabalhar melhor através de alterações que você mesma faz, que não são de fábricas, isso é hackear o seu celular. Não quer dizer que você está invadindo a privacidade de ninguém, que isso é crime, né? Então, é diferente. E o Capture the Flag são competições voltadas para que pessoas que querem melhorar suas habilidades na área de tecnologia possam desempenhar essas atividades de forma segura e legal. Aqui é uma foto de uma competição que teve aqui em São Carlos, lá no Novolab. Essa foi a Datathon, uma competição de ciência de dados que eu participei. E aqui foi uma Game Jam que aconteceu na USP. Eu falei um pouquinho dessas instituições, né, que eu fiz parte e algumas que eu faço parte ainda. São instituições públicas e eu valorizo muito as instituições públicas porque elas te dão a oportunidade de estudar através dos recursos que a gente tem direito, porque nós pagamos imposto, e fazer pesquisa de qualidade com profissionais de excelência. Então, as instituições públicas, elas trazem um grande avanço na tecnologia. E, por fim, como vocês viram, então eu sou a Alessandra, eu tenho 26 anos, sou desenvolvedora
E além da Predify, que eu trabalho como cientista de dados, eu também sou analista de tecnologia da AMA e Tirapina, que é uma ONG voltada para o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Lá eu fui professora de robótica e hoje em dia eu trabalho com a gestão de infraestrutura de tecnologia deles. Eu teria muito mais coisas para mostrar para vocês e ficaria a tarde inteira aqui, mas eu vou ficar só nos links, eu vou enviar para vocês mais um link, que é um link com várias referências de estudos que eu tenho, e eu vou parar de falar agora e deixar vocês falarem um pouco, tá bom? Ô, Ale, deu uma baita vontade, viu, de fazer tudo isso que você ensinou hoje. Então, espero que em breve você terá algumas colegas estudando com você, viu? Uau, uau! Muito bom. Dandara, não é, Karen? Mi, eu queria saber se não tem como mandar esses links depois no grupo pra gente, pra poder acessar tudo bonitinho com calma, porque agora fica meio difícil. Mas Claro. Eu já estou fazendo isso, tá? Já estou fazendo a cópia, mas estou mandando para outro grupo e vou mandar para vocês assim que terminar a aula. E além disso, quando a gente está gravando, grava o chat também, tá? Então, quando a gente posta lá o link do YouTube, vai aparecer também todas essas informações para vocês, tá bom? tá bom, então, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta. De todas essas partes que você mostrou, essas áreas, qual é a área que você mais gosta de trabalhar? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque eu adoro robótica, eu adoro inteligência artificial, adoro segurança da informação, e eu não consigo te responder só uma coisa. E eu aprendi que eu não preciso gostar só de uma coisa. Então, se você gosta de várias coisas, não desista delas, porque talvez esse seu gosto gere uma área nova no conhecimento, hein? Ah, que legal. Eu sou muito assim também, eu gosto de muitas coisas, e aí ter que escolher um só também é muito difícil. Antes só da Dandara falar ou da Karen falar de novo, Ale, vou só te colocar umas coisas muito bacanas que você falou e que está muito compartilhado aqui por esse projeto. E que bom que é você estar aqui, porque você emendou todas essas relações, se fez essas relações. Olha só, a gente na quarta semana, a gente teve aula com uma fotógrafa aqui, para mostrar que fotografia também é uma profissão e que também pode ser uma escolha dessas jovens, né? A gente teve, na segunda semana, a gente teve aula com uma filósofa, né, que trabalha com teoria crítica, né, que é também uma das áreas que você sustentou que é importante, né? Na sexta semana, você falou de engenharia, elas tiveram também uma aula com uma engenheira de produção, que também é estudante também na USP, né, e que veio falar da importância da engenharia, né, e por que a importância da engenharia, né? E olha que lindo, você falou da natureza. Na quinta semana, elas tiveram aula com uma indígena, que foi formada em Ciências Sociais pela Federal de Campo Grande, né, e que ela trabalha hoje com gestão e divulgação de arte indígena. E ela veio falar também aqui, fazer uma aula palestra para essas jovens. Então, obrigada, Lê, você conseguiu reunir tudo isso na ciência de dados, né, na inteligência artificial. Olha que bacana. Muito legal. É o que eu falei, né? Respondendo a pergunta. Eu não consigo ficar só numa área. Então, eu leio filosofia, eu leio sobre neurologia. O meu livro favorito recentemente está sendo esse aqui, ó, Por que Nós Dormimos? E ele é um livro de neurociência. Por que eu comecei a gostar disso? Porque eu quero dormir melhor, porque eu quero viver mais, porque eu quero que as pessoas que eu conheço tenham uma consciência melhor sobre o corpo delas. Então, eu acho que a gente faz ciência assim, né? Com curiosidade, incentivando nossas curiosidades. Então, eu não desestimulo que vocês sigam diferentes áreas para estudar, que vocês busquem referências diferentes, mesmo que vocês sigam uma área acadêmica específica ou tenham um emprego específico no mercado, não se limitem a estudar só aquilo da sua área, porque, inclusive,
eu acabo sendo muito bem posicionada no mercado de trabalho, justamente por me diferenciar da maior parte das pessoas que são altamente especializadas e só sabem sobre um assunto. Está aberto, meninas. Vamos aproveitar que a professora está aqui. Temos ainda alguns minutinhos. Vamos aproveitar para que assim a gente consegue tirar as dúvidas. Fiquem à vontade, podem fazer perguntas, comentar, comentem o que vocês acharam, digam alguma coisa para mim. Então eu falo. Eu gostei muito, foi vários assuntos falados e você explicou de uma forma muito boa, deu para entender super legal sobre cada assunto. Teve um monte de link para a gente poder acessar depois e pela gente mesmo poder ver. Então, eu quero dizer que foi uma aula muito legal, a gente entende bastante sobre muitas coisas. E é isso. A Danda mandou uma mensagenzinha no chat. A Lê está lendo ali. Sim, tô lendo aqui. Muito bom. Muito legal, meninas. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês. É realmente gratificante poder compartilhar essa visão, especialmente porque eu sou, né, uma menina também. Então, para mim, tinha um pouco o estigma, né, dessa coisa de ser mais difícil do que parece. Mas não é tão difícil assim trabalhar com tecnologia, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, vou compartilhar de novo rapidinho a tela. Aqui é uma foto de quando eu dava aula de programação robótica. Eu dei aula para uma turma só de meninas. Que lindo isso! Que lindo! E acreditem, as minhas melhores alunas foram meninas. Tipo, essa turma aqui superou todas as turmas que eu tive em nível intelectual. Não que as meninas sejam superiores, não se trata disso, porque todo mundo tem capacidades, né, a serem desenvolvidas. Mas é que as meninas, em geral, quando elas tendem a se dedicar a algo, elas conseguem ter mais foco por conta da nossa educação, que às vezes é um pouco rígida, né? Então, se vocês gostam de uma área que vocês consideram difícil, gente, não desiste, porque um dia de cada vez, uma hora, você se torna uma profissional. Um pouquinho todo dia. Hoje em dia, eu estudo 6 idiomas. E com esses 6 idiomas que eu não estudo várias horas por dia, eu estudo 5 minutinhos por dia cada idioma, só que eu estudo há 4 anos. E ao longo de 4 anos eu estou aprendendo. Então, é um pouquinho todo dia. Basta a gente ter rotina e incentivo, né? Eu acho que incentivo, a Mirlene, ela é uma boa referência. Busquem o apoio, né, de quem está ali acessível. Você que é uma boa referência. Meu Deus, com essa aula de hoje incrível. Meninas, quero saber se vocês têm ainda alguma pergunta, porque estamos caminhando. Vai lá, Karen. Tudo. Quais idiomas você aprende, assim? Eu sempre quis aprender muito também sobre isso. Eu acho tão legal poder aprender que as outras nações se comunicam também. Então, eu uso aquelas tecnologias, né? O Duolingo, o Chinese Skill Memrise para aprender. E eu aprendo chinês, que é o mandarim, no caso. Aprendo inglês, porque não tem como lidar com tecnologia sem você saber o mínimo de inglês. Francês, alemão, espanhol e russo. Por que esses 6 idiomas? Primeiro,
eu trabalho com código de programação, eu lido com símbolos o tempo todo. Ocasionalmente, eu entro num site que não está no meu idioma. Se eu conseguir entender um pouquinho que seja dali, isso vai ajudar muito a minha vida. E sem falar que existem benefícios para o cérebro. Se você começa a aprender outros idiomas, você consegue ter uma facilidade maior de se ver numa situação diferente, não convencional, e se adaptar melhor a ela. Então, acho que mais importante do que ficar focado só num idioma é você seguir a sua vontade, né, de aprender. E aí vai experimentando os idiomas, vendo. Ocasionalmente eu volto a fazer idiomas que eu fazia antes. Depende da vontade. Entendi, que legal. Realmente é uma área que precisa abranger muitas coisas. Tudo bem, então? Já já elas têm aula de idioma, Ale. Então, vai dar já certinho com o que você falou. Por falar nisso, vocês estão fazendo bonitinho, né, gente? As atividades, né, que a Roberta está passando, né? Tá tudo dando certo, né? Karen, Dandara. Então, semana passada, eu acho que não teve aula, Ela mas teve problema para entrar, não foi? não sei, a gente não recebeu o link. Tá. Eu já vou fazer isso agora para poder passar para vocês. Ela falou que estava com uma dificuldade também, mas quando for assim, Karen, já me passa uma mensagem. Olha o que a Alessandra falou hoje para a gente, que a gente tem que tomar as iniciativas, tem que falar. Se não falar, a gente não consegue se virar no mundo, né? Então, me falem, porque senão eu não consigo saber o que está acontecendo, porque a aula de inglês, Ale, eu não acompanho com elas. Eu acompanho essa atividade aqui com elas, essa aula, e depois a aula de inglês elas fazem direto com a professora do SICBEL. Então, me avisem quando for assim, tá? Que assim eu já fico esperta, já aciono quem for preciso para poder tudo acontecer da forma como tem que ser, tá bom? Mas Então, tirando essa semana, será tudo certinho. Tá bom, então. Então, eu quero mais uma vez agradecer a nossa querida Alê. Alê, como você sabe, eu já te propus outras coisas, porque além da palestra aqui, que foi incrível, foi de aguçar, né, os nossos conhecimentos, e o melhor de tudo, falar que é constante, né, que o nosso aprendizado é constante, que o nosso conhecimento ele expande cada vez mais, e por isso também a gente pode cada vez mais aprender outras coisas. E eu acredito que a ciência de dados e a própria inteligência artificial propicia isso, né? Então, agradeço por essa tarde que passou tão rápido. A gente ficaria aqui com certeza, tenho certeza que as meninas também, a gente ficaria aqui mais algumas horas com você, viu, Ale? Numa boa. Então, quero te agradecer mais uma vez. As outras possibilidades, os outros convites que eu tenho para você serão feitos, viu? Então, aguarde que eu vou te mandar mensagens. E quero agradecer por essa parte prazerosa, a Dandara e a Karen, que entraram aqui, e tenho certeza que elas um dia também vão poder ser parceiras aí nesses trabalhos todos de ciência da informação junto com a Ale, né, gente? Pensando em futuros bastante promissores. E você falou das perspectivas, achei tão lindo, porque o projeto, ele é jovens mulheres, escolhas profissionais e perspectivas de vida. Então, deu certinho, Ale, deu certinho, foi ótimo, viu? Meninas, querem falar alguma coisa para ler para a gente se despedir? Acho que só agradecer pela aula mesmo, que despertou muito a nossa curiosidade sobre vários assuntos. Tá joia, agradeço então, um beijinho Dandara e Karen, já vou mandar o link lá na sala que já está no horário, né, da aula de inglês. E Ale, um forte beijo para você, sucesso, tudo de bom, muita luz no seu caminho e que a gente se reencontre em breve, tá? Um beijo. Muito agradecida. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.